Leitura do livro A História do Mundo, a Antiguidade, de Susan Bauer. Introdução. Como sabemos o que aconteceu? O que é a história? Você sabe onde nasceu? Você nasceu em um hospital ou em casa? Quanto você pesava quando nasceu? O que você comeu no seu primeiro aniversário? Você não se lembra de ter nascido, não é? E você provavelmente não se lembra da sua primeira festa de aniversário. Então, como você pode encontrar as respostas para essas perguntas? Você pode perguntar a seus pais. Eles podem lhe contar sobre coisas que aconteceram há muito tempo antes de você ter idade suficiente para se lembrar. Eles podem contar histórias sobre quando você era um bebê. Essas histórias são a sua história. Sua história é a história do que aconteceu com você desde o começo em que você nasceu até o presente. Você pode aprender essa história ouvindo seus pais. Eles se lembram do que aconteceu quando você nasceu. E eles provavelmente tiraram fotos suas de quando você era um bebê. Você pode aprender ainda mais sobre sua história a partir dessas fotos. Você tinha cabelo? Você era gordo ou magro? Você estava sorrindo ou franzindo a testa? O que você estava vestindo? Você se lembra daquelas roupas? Você tem uma história e seus pais também. Onde eles nasceram? Eles nasceram em casa ou em um hospital? Em qual escola eles estudaram? O que eles gostam de comer? Quem eram seus melhores amigos? Como você pode encontrar as respostas para essas perguntas? Você pode perguntar a seus pais. E se eles não se lembrarem, você pode perguntar aos pais deles, seus avós. Agora vamos fazer uma pergunta mais difícil. Sua avó já foi uma garotinha? Como é a história dela? Quanto ela pesava quando nasceu? Ela chorou muito? Quando nasceu seu primeiro dente? Qual era a sua comida favorita? Você teria que perguntar à mãe dela, sua bisavó. E você poderia ver as fotos de bebê de sua avó. Mas e se você não puder falar com sua bisavó? E se você não tiver fotos de bebê de sua avó? Existe outra maneira de descobrir a história de sua avó? Pode haver. Talvez a mãe de sua avó tenha escrito uma carta para uma amiga quando ela nasceu. Querida Elizabeth, ela pode ter dito: meu bebê nasceu em casa no dia 13 de setembro. Ela pesava 3 quilos e tem um monte de cabelo preto e fofo. Ela certamente chora muito. Espero que ela durma a noite toda. Agora suponha que você encontre essa carta anos depois. Mesmo que você não possa falar com sua bisavó, pode aprender a história de sua avó com essa carta. Você também pode aprender história se sua bisavó tinha um diário ou um caderno, onde ela escreveu sobre coisas que aconteceram com ela há muito tempo. Neste livro, vamos aprender sobre a história de pessoas que viveram há muito tempo em todos os diferentes países do mundo. Vamos aprender sobre as histórias que contaram, as batalhas que travaram e o mundo como viviam, até o que comiam e bebiam e o que vestiam. Como sabemos essas coisas sobre pessoas que viveram muitos anos atrás? Afinal, não podemos perguntar a elas. Aprendemos sobre a história de pessoas antigas de duas maneiras diferentes. A primeira é através de cartas, diários e outros registros escritos que elas deixaram para trás. Suponha que uma mulher que viveu na antiguidade escreveu uma carta para um amigo que morava em outra aldeia. Ela pode ter dito: não choveu muito aqui recentemente. Todas as nossas colheitas estão morrendo. O trigo está especialmente ruim. Se não chover logo, teremos que nos mudar para outra aldeia. Séculos depois encontramos esta carta. O que podemos aprender sobre a história dos tempos antigos desta carta? Podemos aprender que as pessoas nos tempos antigos cultivavam trigo para comer? Elas dependiam da chuva para manter o trigo saudável? E se não chovesse o suficiente, elas se mudavam para outro lugar? Outros tipos de registros escritos nos dizem sobre o que reis e exércitos fizeram nos tempos antigos. Quando um rei conquistava uma grande vitória, ele frequentemente ordenava que um monumento fosse construído. No monumento, ele registrava a história de sua vitória esculpindo letras na pedra.
Ou um rei poderia ordenar que alguém em sua corte anotasse a história de seu reinado para que todos soubessem que rei importante e poderoso ele era. Milhares de anos depois, podemos ler as letras na pedra ou as histórias e aprender mais sobre o rei. Aqueles que leem cartas, diários, outros documentos e monumentos para descobrir o que aconteceu no passado são chamados de historiadores. E a narrativa que eles escrevem sobre o passado tem o nome de história. O que é arqueologia? Podemos aprender sobre o que as pessoas fizeram no passado lendo as cartas e outros escritos que deixaram para trás. Mas essa é apenas uma maneira de fazer história. Há muito tempo, muitas pessoas não sabiam como escrever. Elas não escreviam cartas umas para as outras. Os reis não esculpiam as histórias de seus grandes feitos em monumentos. Como um historiador pode aprender a história de pessoas que não sabiam escrever? Imagine que uma aldeia inteira, cheia de pessoas, ficava perto de um rio há muito tempo. Essas pessoas não sabiam escrever. Elas não enviavam cartas para seus amigos, nem escreviam diários sobre sua vida. Mas enquanto cumpriam seus deveres todos os dias, deixavam cair coisas no chão. Um agricultor, trabalhando em seu tempo de trigo, perde a lâmina de ferro da faca que está usando para cortar o trigo dos caules. Ele não consegue encontrá-la. Então ele pega outra faca, deixando a lâmina na terra. De volta à aldeia, sua esposa deixa cair uma panela de barro por acidente do lado de fora, nos degraus da casa deles. A panela se quebra em pedaços. Ela suspira e chuta os pedaços para debaixo da casa. Seu garotinho está brincando na terra, logo abaixo dos degraus de trás da casa. Ele tem um pequeno brinquedo de argila, um boi preso a uma carroça. Ele passa a carroça pela terra e diz mu, mu, até que sua mãe o chama para entrar. Ele deixa a carroça onde está e corre para dentro de casa. Sua mãe tem um novo brinquedo para ele. Ele fica tão animado que se esquece de seu boi e da carroça. No dia seguinte, seu pai sai para o quintal e acidentalmente chuta terra sobre o boi de barro e a carroça. O brinquedo fica no quintal coberto de terra. Agora vamos imaginar que o verão fica cada vez mais seco. O trigo começa a morrer. As pessoas que moram na aldeia têm cada vez menos para comer. Elas se reúnem e decidem arrumar seus pertences e fazer uma viagem para outro lugar onde há mais chuva. Então elas coletam suas coisas e começam a descer o rio. Deixam para trás as coisas que não querem mais, potes rachados, facas cegas e estoques de grãos de trigos que estão muito duros e secos para serem usados. A aldeia deserta permanece junto ao rio por anos. Lentamente as construções começam a cair. A poeira sopra sobre as ruínas. Um ano, o rio inunda e despeja lama sobre o pó. A grama começa a crescer sobre a lama. Eventualmente, mal se consegue ver a aldeia. Terra e grama cobrem as ruínas à vista. Agora parece apenas um campo perto de um rio. Mas um dia um homem vem olhar o campo. Ele vê um pouco de madeira saindo do meio da grama. Ele se abaixa e começa a tirar a terra da madeira. É um canto de uma construção. Quando vê isso, ele pensa, pessoas moravam aqui. No dia seguinte, ele volta com ferramentas especiais, pequenas pás, escovas e facas específicas. Ele começa a cavar no campo. Quando encontra os restos de casas e ferramentas, ele limpa a terra deles. Ele escreve exatamente onde os encontrou e então os examina cuidadosamente. Ele quer descobrir mais sobre as pessoas que moravam na aldeia. Um dia ele encontra a faca de ferro que o fazendeiro perdeu no campo. Ele pensa consigo mesmo, essas pessoas sabiam como fazer ferro. Elas sabiam como cultivar trigo e colhê-lo para comer. E elas usavam ferramentas de ferro para colher seus grãos. Outro dia ele encontra o pote de barro que a esposa do agricultor quebrou. Agora ele sabe que as pessoas da aldeia sabiam como fazer pratos de barro. E quando ele encontra o boi e a carroça que o garotinho perdeu no quintal, ele descobre que as pessoas da aldeia usavam vacas atreladas a carroças
para ajudá-las em seu trabalho na fazenda. Ele pode até descobrir que as pessoas deixaram a aldeia porque não havia chuva. Ele descobre os restos do trigo duro e estragado que as pessoas deixaram para trás. Quando olha para o trigo, ele percebe que foi estragado pela falta de chuva. Então ele pensa consigo mesmo: aposto que essas pessoas deixaram sua aldeia durante uma estação seca. Elas provavelmente foram encontrar um lugar onde era chuvoso. Esse homem está fazendo história mesmo que ele não tenha nenhuma carta escrita ou outros documentos. Ele está descobrindo a história das pessoas da aldeia a partir das coisas que elas deixaram para trás. Esse tipo de história é chamada de arqueologia. Historiadores que extraem objetos do solo e aprendem com eles são chamados de arqueólogos.